Oi, gente. Pois é, o Deltan Dallagnol, ele montou um grande esquema para lucrar com a fama da Lava Jato e estava envolvendo o Sérgio Moro e outras pessoas para ganhar muito dinheiro em cima da operação. E ainda tem gente que acha que esse pessoal eram pessoas assim imbuídas no sentido de justiça, que estavam fazendo o que fizeram porque queriam um Brasil melhor. É, chega a ser cômico se não fosse trágico, né? É absolutamente trágico. Mas esse é o nosso país. Tudo isso está numa reportagem extremamente detalhada da Folha de São Paulo, que traz inclusive os diálogos completos, vocês podem conferir tudo lá. Eu vou colocar um link na descrição, mas vou trazer assim um resumo, o essencial, a primeira parte da reportagem. Já a minha análise da diferença entre Tabata e Alexandria Ocasio-Cortez, eu vou fazer hoje mais tarde, aí eu vou decidir se eu publico ainda hoje ou amanhã, né, segunda-feira. Eu vou ainda decidir quando é que eu publico essa análise. Houve um número significativo de pessoas que pediram para que eu fizesse análise, então eu vou fazer. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, você já sabe, se inscreve, dá um like, compartilha e confira um link em um comentário destacado, que vai ter lá o link do nosso Apoia-se, do Instagram, do Facebook, do Twitter. Todas essas informações vão estar nesse link, nesse comentário fixado no início dos comentários, onde vocês podem nos ajudar de diferentes formas, inclusive apoiando com o canal e com isso participando do nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp do Apoiadores, que escolhe pautas e tem uma interação contínua, não é? Então vamos lá. Deltan montou um plano para lucrar com a fama da Lava Jato, apontam mensagens. Procurador discutiu criar empresa sem ser sócio e estratégia para arrecadar com palestras que ele diz de promover cidadania. O cinismo desse pessoal é realmente uma outra coisa, né? O procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, montou um plano de negócios, de eventos e palestras para lucrar com a fama e contatos obtidos durante as investigações do caso de corrupção. Apontam mensagens obtidas pelo The Intercept e analisadas em conjunto com a Folha. Em um chat sobre o tema criado no fim de 2018, Deltan e um colega da Lava Jato discutiam a constituição de uma empresa na qual eles não apareceriam formalmente como sócios para evitar questionamentos legais e críticas, porque é ilegal você criar uma empresa para lucrar, mas eles iriam usar de laranjas, alguma coisa assim. Sabe como é, né? Terra das Laranjas, né? É com o pessoal ligado ao governo, né? Já tá tudo compactuado, né? Olha, sempre lembrando, gente, que eu rio, né? É porque é tão chocante. Quando você pensa que não poderia ficar pior, fica pior. Né? A justificativa da iniciativa foi apresentada por Deltan em um diálogo com a mulher dele. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade. O procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, vamos lá. Os procuradores cogitaram ainda uma estratégia para criar um instituto e obter elevados cachês. Se fizermos algo sem fins lucrativos e pagássemos valores altos de palestras para nós, escaparemos das críticas, mas teria que ver o quanto perderíamos em termos monetários. Olha só, ele estava preocupado de fazer um instituto sem fins lucrativos e poder embolsar o valor das palestras, mas talvez eles não ganhassem tanto. Eles talvez perdessem dinheiro, porque a empresa seria uma coisa mais lucrativa, e isso preocupava os procuradores da Lava Jato, como o Deltan Dallagnol. Especialmente ele, que estava montando esse esquema e que, inclusive, sugeriu o Sérgio Moro também para palestras remuneradas e tudo mais. A realização de parcerias com a firma organizadora de formaturas, não dá. E outras duas empresas de eventos também foi debatida nessa conversa. A lei proíbe que procuradores gerenciem empresas e permite que essas autoridades apenas sejam sócios ou acionistas de companhias. Os diálogos examinados pela Folha e pelo Intercept indicam que o Deltan ocupou os serviços de duas funcionárias da Procuradoria em Curitiba para organizar sua atividade pessoal de palestrante no decorrer da Lava Jato. Crime. Isso é um crime.
Ele não pode utilizar funcionários da Procuradoria de Curitiba para que elas organizem atividade pessoal. Isso, inclusive na história brasileira, tem um nome muito importante que se chama patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É o uso privado para fins pessoais da coisa pública, do Estado, do mecanismo do Estado, e no caso, duas funcionárias da Procuradoria de Curitiba, que não tem em sua descrição do seu trabalho como justificar ficar agendando palestras pessoais para o Deltan Dallagnol. Não faz parte da atividade delas, ou não deveria fazer parte. E ao fazer parte, e ao ter colocado elas nesse tipo de trabalho, Deltan Dallagnol cometeu uma enorme irregularidade. Daí a gente entende por que Jair Bolsonaro não foi processado pela VAL. O Comitê de Ética ignorou e tudo mais. A VAL estava cuidando dos cachorros do Bolsonaro. E estava recebendo dinheiro da gente. Recebendo dinheiro que estava vindo como verba de gabinete. Isso é completamente ilegal. O Bolsonaro tinha que pagar do bolso dele, do salário dele. Não usar da verba de gabinete e dizer que ela era funcionária do Estado para assistente de deputado. Ela não era. Mas aqui nós estamos vendo as mesmas práticas, não é? As mesmas práticas. E quero deixar uma coisa muito clara aqui. Se amanhã descobrirem essas práticas com qualquer pessoa da esquerda, eu vou defender as mesmíssimas punições. Não tem negócio de esquerda e direita disso aqui, não. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas a minha condenação não tem nada a ver com ser de esquerda. Porque se descobrir com correlação a qualquer político, não importa quem seja, se descobrir uma coisa dessa, é completamente ilegal. Mas vamos lá. As mensagens mostram ainda que o procurador incentivava outras autoridades ligadas ao caso a realizar palestras remuneradas, entre eles o ex-juiz e atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Sempre que questionado sobre a sua atividade como palestrante, Deltan enfatiza que sua atuação nesse campo tem como objetivo promover a cidadania e que grande parte dos recursos é destinados a entidades filantrópicas ou de combate à corrupção. Olha o cinismo. Promover a cidadania. Deve ser uma cidadania com vários direitos. O direito dele de ter um carrão, o direito dele de ter um apartamento luxuoso, né? Ele deve ver isso como direito. É a única explicação que eu tenho. Direito de cidadania de promotor. Só pode ser. E grande parte dos recursos ser destinado a entidades filantrópicas. Filantropia, quando você usa o seu próprio dinheiro para fazer filantropia, também é uma forma de conquistar poder, de estabelecer networking, de estabelecer contatos. Quando você faz filantropia, você está se autopromovendo, inclusive politicamente, como aquele que fez filantropia. Isso cacifa você para um monte de coisas. Filantropia não é uma coisa que se dá e não tem nada em troca, não. A não ser se fosse anônima. E se eles sabem que foi ele que deu esse dinheiro, não foi anônima. Então, se não foi anônima, tem interesse. Mas vamos lá. Cadê? Pouco antes do primeiro aniversário da Lava Jato, em fevereiro de 2015, a dedicação de Deltan a cursos e viagens já gerava descontentamento entre os colegas da Procuradoria em Curitiba. Em uma conversa, o procurador buscou justificar suas atividades, dizendo que ela compensava um prejuízo financeiro decorrente da Lava Jato. Essas viagens são o que compensa a perda financeira do caso, porque fora fazia itinerâncias, trabalho extraordinário em que ao assumir tarefas de um outro procurador é possível engordar o contra-cheque. E agora faria substituições. Eu não vou nem comentar, porque realmente... Enfim, acho justo, bem justo, e se reclamar, quero discutir isso, porque acho errado reclamar disso. Acho que o crescimento é via de mão dupla. Não estamos em 100 metros livres. Esse caso já virou maratona. Devemos ter bom senso e respeitar o bom senso alheio. Ou seja, ele achava absolutamente correto ele criar um mecanismo de alta lucratividade com a operação, né? A intensa atividade de Deltan como palestrante chamou a atenção da imprensa e levou os deputados federais Paulo Pimenta, do PT, e Vandir Damos, também do PT, a pedirem a abertura de um procedimento disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. O requerimento, porém, foi arquivado, pois o órgão entendeu à época que as palestras se enquadravam como atividade docente, o que é permitido por lei,
e ressaltou que grande parte dos recursos era destinada a instituições filantrópicas. Engraçado que foi o mesmo argumento que o Deltan usou, né? Corporativismo pouco é bobagem, né? Como há corporativismo? Como é que você luta contra abusos da lei feitos pelas pessoas que estão ligadas à própria lei e têm o poder? No Brasil, justiça é predominantemente uma questão de poder. Quem tem e quem não tem. Essa é a verdade. A ideia de criar uma empresa de eventos para aproveitar a repercussão da Lava Jato foi manifestada por Deltan em dezembro de 2018 em um diálogo com a mulher dele. Já falei essa parte aqui. Não, mas aí tem o texto. Antes de darmos passos para abrir a empresa, teríamos que ter um plano de negócios e ter claras expectativas em relação a cada um. Para ter plano de negócio, seria bom ver os últimos eventos e o preço. Né? Paul Zobon respondeu: temos que ver se o evento que vale mais a pena é mais gente mais barato, menos gente mais caro. E um formato não exclui o outro. Discutindo os detalhes, não é? De como melhor ganhar dinheiro usando o mecanismo da operação. Após discussões sobre o formato do negócio, em 14 de fevereiro, Deltan propôs que a empresa fosse aberta em nome das mulheres deles. As laranjas. Laranjas femininas. E que a organização dos eventos ficasse em cargo de Fernanda Cunha, dona da firma Star Palestras e Eventos. Deltan detalhou então como seria a organização formal da empresa. Só vamos ter que separar as tratativas de coordenação pedagógica do curso, que podem ser minhas e do Robito, e as tratativas gerenciais que precisam ser de vocês duas, por questão legal. Em seguida, o procurador alertou para a possibilidade da estratégia levantar suspeitas. É bem possível que um dia ela, Fernanda Cunha, seja ouvida sobre isso para nos pegarem por gerenciarmos a empresa. Ele sabia que era crime, mas ele estava vendo um jeito de fazer para ele não ser pego. Não é? Popozão então comentou em tom jocoso: se chegarmos nesse grau de verificação é porque o negócio ficou lucrativo mesmo. Que venham! Que beleza, né? Gente, tá me subindo uma raiva desse pessoal que eu tô começando a ter dificuldade de controlar. Tô falando sério. E a risada macabra foi um pouco o resultado disso. No dia seguinte, Deltan sugeriu também estabelecer parceria com a empresa de eventos e formaturas de um tio dele, chamada Polindia. Eles, da Polindia, podem oferecer comissão para aluno da comissão de formatura pelo número de vendas de ingressos que ele fizer. Isso alavancaria total o negócio e nos fariam contatos com os palestrantes para convidar. Eu estou começando a ficar puto da vida. Eu não estou suportando mais. Eles cuidariam da preparação e promoção, nós do conteúdo pedagógico, e dividiríamos os lucros, afirmou Deltan. E aí segue. Peraí, eu preciso beber um copo d'água porque vocês veem que eu não tô aguentando. Não dá. E quem ainda fala da autenticidade dessas mensagens, por favor, a Folha de São Paulo, a Veja, o The Intercept, o Correio Brasiliense, o Faustão, a Mara Gabrilli, todos confirmaram a autenticidade. O próprio Moro, ao pedir desculpas para o MBL, confirmou. A quantidade de confirmações da autenticidade dessas mensagens já é absolutamente gigantesca. Continuar negando é ridículo, é patético. Fazer isso é se colocar numa posição de um puxa-saquismo de determinadas lideranças verdadeiramente vergonhoso. É uma vergonha quem sugere que essas mensagens não são verdadeiras depois de tantas confirmações. E a única explicação é que é puxa-saquismo. Você está puxando o saco de quem você nutriu uma enorme admiração gigantesca. Eram seus novos deuses. Essas pessoas. Pessoas que usaram da lei para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. Cometendo todo tipo de irregularidade, fazendo patrimonialismo, usando funcionários que não deveriam estar fazendo isso para fazer esse tipo de negociata.
usando do nome da operação para poder criar empresas e aumentar sua lucratividade. Negócios e articulações e filantropia voltada à promoção do seu próprio nome. Porque eles usaram a própria filantropia para esses fins. Esses são seus ídolos? Eu espero sinceramente que não. Difícil. Eu estava comentando aqui que mesmo no campo progressista tem pessoas que eu gosto, mas eu tenho dificuldade de ter assim grandes figuras de admiração no Brasil. Porque nós estamos numa carência de bons quadros. Tem algumas boas pessoas sim, mas estamos numa carência. E eu recomendo que mesmo em relação àqueles que a gente gosta, mesmo em relação àqueles que a gente admira, pelo motivo que for, seja uma Luiz Erundina, seja um Boulos, seja um Freixo, seja Ciro, seja Túlio Gadelha, seja quem for, seja Haddad, que a gente nunca entre num puxa-saquismo do que defende esse tipo de coisa. Se for descoberta alguma coisa muito errada com pessoas que a gente gosta, nós vamos ter que condenar. Não façamos o que eles estão fazendo se apegando a esse tipo de gente. É um apelo que eu faço ao campo progressista. E mesmo aqueles que nunca se descobriram nada, vamos sempre olhar a eles criticamente. Elogiando quando devemos elogiar e criticando quando for justo e quando for merecido. Vamos procurar ter esse equilíbrio com o nosso lado. Nada de fanatismos, extremismos e de adoração para com figuras da política ou como são aqui do judiciário, seja lá o que for. Para a gente não passar por isso, né? Pela ideia de ter que defender gente assim. Porque eu vou sempre condenar. Esse tipo de atitude patrimonialista é condenável quando é de esquerda, quando é de direita, quando é juiz, quando é promotor, seja quem for. E assim tem que ser. Você vê que eu fiquei puto da vida, né, gente? Mas é isso mesmo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, quem sabe se tornar apoiador. E se lembre sempre que a reportagem completa vai estar num comentário fixado, que tem todos os links. Lá no final vai ter a reportagem completa, caso vocês queiram ler ela toda, porque já está 17 minutos e eu não li nem metade da reportagem. Então, é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.